Olá, professor. Meu nome é Gabriel de Oliveira e eu vou apresentar um exemplo prático de aplicações de EDO envolvendo sistema de modelagem em um MHA. Bom, primeiramente, um MHA, também chamado movimento harmônico amortecido, é um movimento do tipo harmônico, porém com amortecimento. Ou seja, ele vai ser um sistema oscilante com atrito e também amortecido. Então, levando isso em consideração, um sistema com MHA não vai oscilar sempre, tendo a sua energia mecânica dissipada com o tempo, até o fim do movimento. Por sua vez, um sistema de modelagem, também conhecido como sistema massa-mola ou então conjunto massa-mola, é um tipo de sistema estudado na mecânica, especialmente em movimentos harmônicos, que vai envolver basicamente um bloco de massa m preso por uma mola. Com relação à aplicação, um sistema de modelagem para um MHA envolve uma situação de estudo do movimento de oscilação das partículas, ou seja, a aplicação desse tipo de sistema é de essência mais teórica, que também pode ser aplicado em experimentos físicos. Então, abaixo nós temos aí duas figuras que vão demonstrar o sistema. Então, na figura 1, temos aqui um sistema massa-mola, nesse caso sem amortecimento, em que nós temos uma mola de constante elástica K e um bloco de massa M, ambos presos por uma superfície vertical. Na figura 2, nós temos o mesmo sistema massa-mola, só que agora acrescido de um amortecedor de constante C, e também ambos vão estar presos aqui numa superfície vertical. Com relação ao contexto histórico, é interessante a gente observar que um sistema de modelagem ele vem sendo construído a partir de estudos envolvendo força elástica e força de atrito, e também a força resultante. Então, primeiramente, Leonardo da Vinci, em seus estudos, observou que, ao se jogar ou ao se deslizar um bloco de massa m sobre uma superfície, ele com o tempo vai parando, vai perdendo sua energia cinética. E com isso, essa força que trazia o bloco para trás, entre aspas, ele chamou de atrito. Em segundo, temos aí Isaac Newton, que, pela lei fundamental da dinâmica, ou seja, a segunda lei de Newton, ele determinou que a somatória de todas as forças resultantes no sistema é igual a massa vezes aceleração, ou seja, a força resultante é igual a massa vezes aceleração. E por fim, nós temos Robert Hooke, que na mesma época de Newton desenvolveu leis envolvendo molas. Então foi ele o responsável pela criação da lei de Hooke, né, batizado aí pelo nome dele. Bom, com relação à equação diferencial correspondente, um sistema de modelagem em MHA deve-se observar as aplicações físicas descritas no movimento. Para um sistema massa-mola amortecido, e também com atrito, é visível as seguintes forças. Então, nós temos aqui um bloco de massa M, que a força elástica e a força de atrito servem contrárias ao movimento. Ou seja, a força resultante, que seria a relação entre a força elástica e a força de atrito, ela vai se dar contrária ao movimento da partícula. Portanto, se a força resultante pela segunda lei de Newton é dada pela massa vezes aceleração, e a força resultante nesse caso é dada por força elástica mais a força de atrito, então eu tenho que a massa vezes a aceleração vai ser dado por menos k vezes x, que é referente aí à força elástica, e a força de atrito, que é dado aí por menos c vezes v. Como a aceleração é a derivada segunda da posição em função do tempo e a velocidade é a derivada primeira da posição em função do tempo, a gente vai obter a seguinte estrutura, que a massa vezes a aceleração é igual a menos c, que multiplica a velocidade, menos k vezes x. Então, estabelecendo uma relação em termos da minha posição, eu vou ter que a massa vezes a derivada segunda da posição, mais a constante, vezes a derivada primeira da posição, mais a constante elástica vezes x é igual a zero, estabelecendo aí uma EDO homogênea de segunda ordem.
Portanto, com a EDO encontrada, sendo ela uma EDO de segunda ordem homogênea, podemos definir quais resultados essa equação pode inferir. Desenvolvendo a EDO, é usual atribuirmos, neste caso, para x, que seria a variável para a posição, a fim de descobrirmos a solução geral, que representa, na verdade, a equação horária do movimento. Então, isso vai depender também das nomenclaturas, que seria mais ou menos uma relação direta entre o delta das raízes, certo? Então, representando as nomenclaturas da parte física, vai depender justamente do tipo de oscilação do movimento que a partícula faz. Assim, as possíveis soluções para uma EDO correspondente são: então aqui nós temos a EDO correspondente em termos da posição, e aí dividir toda essa equação por m, pela massa, eu vou obter a seguinte estrutura. Essa aqui de baixo seria a minha EDO correspondente, ou melhor, a equação de segundo grau correspondente à minha EDO em termos de x. Então veja, r ao quadrado mais gama vezes r mais ômega zero ao quadrado igual a zero, onde gama é dado pela constante sobre m e ômega zero ao quadrado é dado pela constante elástica sobre m. Então a gente vai trabalhar que as raízes da minha equação vão ser a partir dessa equação aqui de baixo. Então veja, nós temos essa equação aqui para trabalhar. Se delta é maior que zero, as raízes elas vão se disponibilizar dessa forma. E a equação horária do movimento, como é uma EDO de segunda ordem homogênea, se dá a partir dessa estrutura. E aí, para delta maior que zero, o amortecimento, a classificação é dado em supercrítico. Para delta igual a zero, ou seja, quando as raízes são iguais, a minha equação horária do movimento vai ser dada por essa estrutura, que seria referente também a uma EDO de segunda ordem homogênea para quando delta igual a zero. E aí o amortecimento, nesse caso, é considerado crítico. Por fim, para delta menor que zero, as minhas raízes elas vão se apresentar dessa maneira aqui, ó, onde a equação horária do movimento vai ser descrita dessa forma, onde ômega vale esse valor aqui. Ele vai ser calculado a partir dessa forma. E aí o amortecimento é classificado como sendo subcrítico. Por fim, temos aí um exercício de aplicação que vai envolver justamente esse assunto. Então, o exercício fala da seguinte forma: um corpo preso na extremidade de uma mola, imerso em um fluido viscoso, executa um movimento harmônico amortecido no regime subcrítico, conforme a equação horária. Então, nós temos aí uma equação da posição em função do tempo, que é dada por 4 vezes exponencial a menos 3t, cosseno de 4t mais φ, onde t é justamente a minha variável, certo? Então, x está em função do tempo, a posição está em função do tempo. Então, ele quer saber o seguinte: sabendo que o corpo possui velocidade nula no instante t igual a zero, determine a fase inicial φ do movimento. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber o ângulo. Só que para a gente ter essa relação da fase inicial do movimento, e ele fala que a velocidade é nula, então eu preciso derivar essa minha expressão, como ela é em função do tempo, como ela é uma posição em função do tempo. Se eu derivar, eu chego na velocidade em função do tempo. Então, para se determinar essa fase de φ, a fase desse ângulo, eu preciso da minha função velocidade do mha, ou seja, a derivada primeira da posição em função do tempo. Então, pegando-se essa expressão e derivando, a gente chega nessa outra expressão aqui maior. Então, o que representa isso? Representa a função velocidade do mha para esse movimento harmônico amortecido. Então, como ele fala que o instante t igual a zero, a velocidade vai para zero, ou seja, ela é nula, então a gente tem que a derivada quando t igual a zero é zero. Só que o que significa, né, a derivada em zero? É justamente menos 12 exponencial a menos 3 vezes zero, porque eu só estou substituindo aqui onde tem t por zero, já que a t igual a zero, a velocidade é nula.
Então, vou ter menos 12 exponencial a zero, vezes o cosseno de zero mais φ, menos 16 vezes e exponencial a zero, vezes seno de 4 vezes zero, mais φ, isso tudo igual a zero. Então, reorganizando aqui toda essa equação, eu vou ter o seguinte: menos 12 cosseno de φ, menos 16 seno de φ é igual a zero. Então, eu vou ter o seguinte, ó, seno de φ sobre cosseno de φ vai ser igual a menos 12 sobre 16, que é igual a menos 3 sobre 4. Como seno sobre cosseno de um ângulo vai ser dado por tangente desse ângulo, então eu tenho que o tangente da minha fase, ou tangente de φ, vai ser igual a menos 3 sobre 4. Portanto, como ele quer saber a fase inicial φ do movimento, então o meu φ vai valer o seguinte: arco cuja tangente vale menos 3 sobre 4. Então, o que significa essa resposta? Que a fase inicial φ do movimento, para quando t igual a zero, ou seja, quando a velocidade é nula, é justamente o valor do arco cuja tangente é igual a menos 3 sobre 4. Por fim, isso foi uma aplicação direta de um sistema de modelagem em um MHA, que desenvolvendo suas fórmulas, a gente chega, por exemplo, aí numa EDO de segunda ordem homogênea.